Original. Quinta-feira, pessoal, de volta com mais um Entre Facas e Beijos. Chefe Liza Durski. E o chefe Adriano 40. Agora ela acostumou, agora ela fala. A gente vai fazer hoje mais uma saladinha, mais uma daquelas receitas rápidas, fáceis, versáteis, que você pode... Frescas. Exato, né? Com o calorzão que tá vindo por aí. Super interessante. Coisas que você pode usar a sua imaginação para incrementar, para fazer muita coisa. Tá bom. Então eu vou falar os ingredientes para você da nossa salada de tomate com um creme de queijo. Tá bom. Temos aqui tomates variados, certo? Temos tomates amarelos, vermelhos, cereja. Temos aqui um limão siciliano, balsâmico, flor de sal e queijo cottage, certo? Tudo aqui é muito simples. A gente vai cortar os tomates. Então você que não tem um tomate pequenininho, aí você pode usar os tomates grandes na sua casa também, pode cortar ele menorzinho, fica melhor. Tá? Não precisa. Se tiver tomate verde, pode usar, também é gostoso. É só picar de um jeito que fique agradável de comer, né? De comer, exatamente. E você já tá interessado na salada. O que eu vou fazer? É que eu tô com fome, né? O que você vai fazer? Eu vou fazer trouxinhas de morango. Dumplings. Dumplings? Dumplings. Chinês? É, mas mais ou menos. Mais ou menos chinês? Mais ou menos chinês. Flango? Não, dumpling mesmo. Alois? Não, dumpling mesmo. Então tá bom. Vamos ver, né? O que vai ser, né? Desse dumpling aí, esse tal de dumpling. Esse tal de dumpling? Não sei. O que é dumpling? Dumpling é uma trouxinha. Geralmente ou é uma trouxinha ou é um pastelzinho. Depende da... Não, ravioli chinês? Dumpling. Mas pode ser uma trouxinha também frita, mas eu vou fazer assado, porque eu sou mais light e tal. Você é light? Eu sou, amor. Desde quando? Ah, desde esses dias aí. Quê? Verão e tal, né? Esses dias quando? Esses dias aí. Ontem mesmo você tava tomando shot de leite num copo de cookies. Você tá falando que você só uma mordidinha. Você tá falando que você é light? Ah, falou malhado aí. Não, nunca falei que eu sou light. Nem malhado. Eu não sou malhado de gordura. Porque... Aí eu sou. Então, pessoal, aqui temos o nossa saladinha de tomate. Que bonito esse tomate amarelinho. Obrigado. Aqui vamos colocar o balsâmico. E flor de sal. Vamos reservar. Deixa eu pegar o limão. Opa, quase caiu aqui. Caindo. Vamos colocar o queijo cottage. Que você acha fácil pra comprar em supermercado? Hoje já é um Super queijo fácil. bem comum. Comum, bem comum mesmo. Tira as sementes e aí a gente vai espremer aqui suco de meio, limão. Combina com a praia essa saladinha, né? Combina. A gente pode fazer um especial de final de ano na praia. O que você acha? Uma boa ideia. O diretor tá afim. Vamos colocar um pouco de flor de sal também. É muito caro esse queijo, Dri. Faz tempo que eu não compro. Não. A receita acaba ficando bem baratinha, né? Bem Porque barato. acho que rende bastante, pelo que eu tô vendo. Então, mas cara, aí são os tomates que você vai comprar. Às vezes o tomate é de outra cor, né? Mas pode usar também o tomate tradicional. Aí. Acaba sendo... dá pra você fazer só com tomate vermelho. Aqui a gente tá fazendo com vários tipos de tomate. Então eu paguei um pouco mais caro nos tomates que eu comprei. É a cara da minha mãe essa salada. Sua mãe tem cara de tomate? Não, é porque ela gosta de tomate. E cottage, e balsâmico. Tá, pensei que você Coitada, tá... amor. Eu não tô falando mal da minha sogra, não é? Né, Vocês não você tá tão falando vendo. que ela tem cara de tomate. Quem falou foi você. Não, Foi eu você. falei, Eu não. amo minha sogra, eu amo a minha sogra. Amo. Ela tá lá, ela vai no 40 direto. Ela sempre vê o programa também. Ela sempre vê. Então, Giselda, um beijo. Te adoro. Falando sério.
E aqui a gente vai colocar os nossos Nossa, até me refresquei agora vendo essa saladinha. Vamos colocar aqui nossas folhinhas. Que lindo que fica, né? Você lembra, pra quem tá em casa, o que é esse brotinho aqui? Esse aqui é um brotinho de agrião, vocês encontram fácil também no mercado municipal. Não fácil em qualquer lugar, né? E esse é um brotinho de beterraba. De beterraba. E ele tem gostinho de beterraba também. Então aqui temos a saladinha prontinha. O meu diretor, ele adora uma boa salada. E também gosta de leite, pelo que eu fiquei sabendo. Ele adora leite. E, bom, tudo prontinho, Liza. Podemos comer? Podemos comer, já tá aqui nossa salada prontinha. Posso? Pode. Refrescante? Nesse calor eu imagino que deve estar... Mas deve estar muito boa, né? Agora pro verão. Muito boa. Muito bom, amor. Parabéns. Refrescante, né? Então, a gente volta daqui a pouco com um tal de dumpling doce da Liza. Você não perde pra ver. E agora chegou a hora de a gente fazer os dumplings e mostrar pro pessoal de casa o que são dumplings. O que são dumplings? Na verdade, os dumplings são pasteizinhos ou trouxinhas cozidas no vapor ou fritas, mas geralmente elas são salgadas. Como eu tô fazendo um dumpling doce, eu vou fazer uma massinha um pouco diferente, tipo uma massinha de torta, e ela é recheada com fruta e assada. Então é como se fosse uma trouxinha de frutas e eu vou fazer de morango, então uma trouxinha de morango. Então, a gente tem que fazer uma caldinha para molhar esses dumplings depois, para ele ficar um pouco mais docinho. E os ingredientes da calda são água e açúcar, mais nada. Então, eu vou colocar aqui a água e o açúcar. Se você quiser, o que fica muito gostoso é colocar canela nessa calda também. Então, água, açúcar e canela. Eu vou levar isso aqui para ferver ali atrás, para não ficar atrapalhando a gente aqui. Então, agora, vamos aos ingredientes da massa. Farinha de trigo, sal, bicarbonato de sódio, manteiga e leite. Então, a gente tem aqui a farinha, a gente vai misturar o bicarbonato. Opa. Essa massinha ela é bem parecida com a massa de pão de minuto, que vai bicarbonato de sódio, então ela não precisa crescer. E ela não vai açúcar, porque o recheio já é bem doce, ainda vai uma calda de açúcar com canela e água em cima, então não precisa. Então aqui eu misturei a farinha com o bicarbonato e o sal. Eu vou colocar a manteiga. Essa massa, ela é um pouco mais sequinha do que massa de torta, porque senão ela também se desmancha na hora de assar, então ela é uma massa um pouco mais durinha. Eu vou pôr o leite aqui, colocar primeiro metade do leite. E se você for usar a batedeira, use o batedor folha ou raquete e não o globo ou fouet, porque você não quer incorporar ar nessa massa. E lembrar também, pessoal, para você que perdeu todas as outras receitas do Facas, só acessar redemercosul.com.br/entre facas e beijos e você vai poder conferir todas as receitas com as medidas certinhas e o procedimento de prepará-las. E se você quer falar com a gente, Facebook Entre Facas e Beijos ou no Instagram, @Entre Facas e Beijos, deixa lá sua mensagem, sua foto, a sua dúvida ou a sua ideia de algo que a gente possa fazer por vocês. Beleza? Então aqui eu já tenho a massa, ela tá meio farelenta ainda. Eu vou fazer uma fraisage, que é uma técnica francesa para juntar a massa. Não coloquem mais líquido nessa massa, porque senão ela vai ficar muito mole, você não vai conseguir abrir, vai ficar muito difícil de abrir.
Então aqui ela já tá formadinha, só pegar esses... Quando ferveu? Tem que deixar, assim que essa caldinha que a gente tá fazendo ferver, a gente vai baixar o fogo e vai deixar ela cozinhar enquanto a gente faz essa massa, porque a gente precisa que ela fique uma calda grossinha e não uma calda totalmente líquida. Então, a caldinha ferveu, fogo baixo, deixa lá por uns 10 minutos. Vou fazer uma bolinha. Agora que eu tenho essa bolinha aqui, eu vou reservar ela por 2 minutinhos só pra gente fazer o recheio. Então, o recheio vai morango ou a fruta de sua preferência, açúcar mascavo, açúcar refinado, manteiga e canela. Então, isso daqui a gente vai deixar do ladinho um pouquinho. Eu vou pegar esses moranguinhos e vou cortar ele em pedaços pequenininhos, porque eu preciso colocar eles no meio da massa. Se eles estiverem inteiros, vai ser muito difícil de a gente fechar. Então assim, a gente picando ele pequenininho aqui, ó, fica bem mais fácil. Uma receita que fica bem gostosa também é fazer esses dumplings com maçã. A maçã, ela combina muito bem com a canela e ela cozinha muito bem também, então fica bem gostoso. E aí, enquanto eu abro a massa, eu vou deixar esse moranguinho macerar, que é deixar ele misturadinho com o açúcar. Então eu vou colocar aqui, pega uma colherinha pra mim, por favor, Dri. Vou pôr aqui o açúcar mascavo, o açúcar refinado, e aqui a quantidade de açúcar eu tenho a receita que eu passei pra vocês, mas se vocês, depois de uns 5 minutos que isso daqui ficou macerando, acharem que ficou muito azedo, pode pôr um pouquinho mais de açúcar que não tem problema. Um pouquinho de canela. O morango combina muito com a canela, apesar de ser uma... Combina? Combina muito. São ingredientes que as pessoas não costumam usar sempre, mas ele combina muito bem. Então aqui a gente vai misturar bem. A manteiga eu não coloquei ainda, porque eu só vou colocar na hora que eu for rechear essa massa aqui. Certo. Então, mistura bem. Aqui fica muito bom também colocar pedacinhos de hortelã. Misturamos Vai bem. colocar? Não vou pôr, porque já tem a canela, então ou a canela ou a hortelã. Tá. Então, senão fica muito com os sabor. dois. Vai fazer uma mistura de sabor aí. E aí a gente vai deixar isso daqui de lado um pouquinho para abrir a nossa massinha. Eu preciso que essa massa fique fina. Quer que eu abra pra você? Não, pode deixar. Mas, se ela ficar fina demais, ela vai quebrar na hora que você rechear, e se ela ficar grossa demais, ela vai ficar ruim na hora de comer. Então, tomem cuidado. Tem certeza que não quer que eu abra pra você? Aqui, tenho. Aqui eu abri um pouquinho. Tô forte. Aqui eu abri um pouquinho, pra ficar mais fácil, a gente corta essa massa em 4, que aí você já separa as porções certas de massa que você vai rechear e fica mais fácil de abrir também. Aqui, ó. Uma espátula. Não risca a bancada. Certo, lindo? Agora eu só vou formar um círculo com essa massinha pra ela já abrir no formato certo, senão depois fica difícil de ajeitar. E vamos abrir a massa. Não se preocupem em deixar perfeito esse círculo. Não precisa, não tem problema nenhum. A gente vai pegar o nosso recheinho de morango, que já soltou uma aguinha, tá vendo? Ele já macerou. Vamos colocar um pouquinho aqui no meio. Cuidado para não colocar demais, senão depois você não consegue fechar. E se você não conseguir, você tira um pouco do recheio. Tá? E agora a gente vai fechar como se fosse uma trouxinha. E sem se preocupar em deixar muito perfeito, porque é só uma trouxinha mesmo, ó. Fecha, aperta bem, porque senão ela abre na hora de assar. Aperta bem aqui. E vamos pôr na forma. Então, eu vou fazer o resto dos dumplings aqui com o restante da massa. E assim, eu tenho meu forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou levar para assar. Essa forma é antiaderente, isso é muito importante. Se não for forma antiaderente, tem que untar com manteiga e farinha depois. A gente vai levar para assar por mais ou menos meia hora, até ele ficar bem douradinho por cima. Já se passaram 30 minutos, as nossas dumplings já estão bem douradinhos e agora a gente tem mais uma etapa para finalizar esse prato. Então eu vou tirar eles do forno
Às vezes acontece de ele quebrar um pouquinho, não tem problema, porque o recheio ele é firme, então ele não vai escorrer totalmente. Aqui eu tenho a minha caldinha, que eu deixei fervendo para ela ficar um pouco mais espessa do que uma calda de açúcar puro, assim, só fervilha. Então, ela deu uma reduzidinha, ela tá um pouco mais pegajosa. E eu vou colocar um pedacinho de manteiga aqui em cima. Ui, esqueci que tava quente. Eu vou pôr um pouquinho de manteiga aqui em cima, que é aquela manteiga do recheio, lembra? Sim. Ela vai entrar nessa massa e eu vou jogar um pouquinho de calda por cima. E vou levar para o forno de volta por mais ou menos 10 minutos. Ou até essa calda começar a borbulhar bem. Aqui ele já tá bem douradinho. Tá vendo como a calda tá quente? Cuidado. Tá vendo como a calda ela ferveu no forno e ficou essas bolinhas aí? Agora a gente vem aqui com cuidado. E essa caldinha que eu joguei em cima, ela faz ficar uma crostinha crocante por cima desse dumpling. E se você quiser, pode jogar ainda um pouquinho mais. Esse é uma costelinha quando vai comer. Você viu um cachorro tão inteligente que nem esse? Toda vez que ele vai comer, ele começa a lamber os beiços, né? Pode experimentar. Vou experimentar. Bela Fica massa. tipo uma geleinha de morango. Uhum. Porque morango cozinha bem. Gostoso? Bom, leve, né? Levinho, né? Não posso falar de boca cheia. Seguinte, pessoal. Enquanto eu vou terminar meu dumpling, que agora eu sei o que é dumpling, né? Amanhã voltaremos às 6h40 da tarde, depois do Mercosul News. Não perca ao último dia da semana de Entre Facas e Beijos. Depois só na segunda-feira. Até amanhã. Até amanhã.